O Mundo que Não Poderia Ser, de Clifford Simak, publicado originalmente em Galaxy Science Fiction, em janeiro de 1958. Capítulo 1. Os rastros subiam formando uma trilha e desciam por outra, e ao longo das duas as plantas de vua haviam sido arrancadas a 1 ou 2 polegadas acima do solo. O animal tinha sido metódico, não havia trabalhado ao acaso. Fizeram um serviço bastante eficiente ao se alimentar das primeiras 10 fileiras no lado oeste do campo. Então, tendo comido até se fartar, desviou-se para o mato, e isso não havia sido há muito tempo, pois ainda podiam ser vistas, impressas no solo, suas pegadas mais profundas na argila de cultivo. Em algum lugar um pássaro de serraria zumbia de um tronco e de uma das ravinas repletas de espinheiros, um coro de aves tagarelas entoava uma canção matinal agourenta. Ia ser um dia escaldante. O cheiro de poeira seca já estava subindo do chão, e o brilho do sol recém-nascido dançava nas folhas lisas das árvores, fazendo parecer que os arbustos estavam cheios de 1 milhão de pequenos espelhos brilhantes. Gavin Duncan puxou um lenço vermelho do bolso e enxugou o rosto. Não, senhor, implorou Zicara, o nativo, que era capataz da fazenda. O senhor não pode fazer isso. Não se pode caçar Sita. Uma porra que não, disse Duncan, mas ele falava em inglês e não na língua nativa. Olhou para o outro lado do pequeno vale, uma extensão plana de grama curtida pelo sol, entremeada por arbustos, espinheiros e bosques de árvores esparsas, entrecruzados por ravinas traiçoeiras e pontuados por poços rarefeitos. O clima está de matar lá fora, disse a si mesmo. Não podemos nos demorar muito. A besta provavelmente ia parar para descansar antes do amanhecer, agora que já havia se alimentado. Levaria cerca de 1 ou 2 horas, mas se falhassem capturá-lo nesse momento, não teria escolha. Teria que continuar até conseguir. Perigoso, apontou Zicara. Ninguém caça a Sita. Eu caço, disse Duncan, falando agora na língua nativa. Eu caço qualquer coisa que prejudique a minha colheita. Mais algumas noites, e esse bicho vai ter acabado com a plantação. Enfiando o lenço de volta no bolso, ele inclinou o chapéu para baixo, deixando a aba sobre os olhos e contra o sol. Pode ser uma longa caçada, senhor. É a estação do escum agora. Se formos surpreendidos na mata... Agora escute, disse Duncan asperamente. Antes de eu chegar, vocês só conseguiam suprimentos para passar um dia. Depois ficavam passando fome um tempão. Mas agora vocês comem todos os dias. E vocês gostam dos meus remédios. Antes, quando ficavam doentes, simplesmente morriam. Agora, quando ficam doentes, eu cuido de vocês e vocês vivem. Também sei que gostam de morar em um lugar fixo agora, em vez de ter que vagar por aí. Senhor, nós gostamos de tudo o que disse, interrompeu Zicara. Mas não caçamos a Sita. Se não caçarmos a Sita, perderemos tudo isso, apontou Duncan. Se eu não fizer essa colheita, estou perdido. Vou ter que ir embora. Então, o que vai acontecer com vocês? Nós mesmos plantaremos o milho. Isso é uma piada, disse Duncan. Você sabe que é. Se eu não chutasse seu traseiro o dia inteiro, você não plantaria uma semente. Se eu for embora, vocês vão voltar a viver vagando no mato. Agora, vamos pegar aquela Sita. Mas é tão pequenininha, senhor. É tão jovem. Dificilmente vale a pena. Seria uma pena matá-la. Provavelmente um pouco menor que um cavalo, pensou Duncan, observando o nativo de perto. Ele está com medo, continuou para si mesmo. Está tão assustado que o cuspe deve ter secado na boca. Além disso, ela devia estar com muita fome. Certamente, senhor, até mesmo uma Sita tem o direito de comer. Não da minha colheita, disse Duncan ferozmente. Você sabe por que cultivamos a vua, não é? Você sabe que é um ótimo remédio? As bagas que florescem curam pessoas com doenças mentais. Meu povo precisa desse remédio. Precisa muito dele. E além disso, lá fora... Ele apontou o braço para o céu. Lá fora eles pagam muito caro por isso. Mas, senhor, vou lhe dizer uma coisa, disse Duncan gentilmente. Ou você me arranja um nativo que saiba rastrear esse bicho, ou todos vocês podem dar o fora daqui, de mala e cuia.
Posso conseguir que outras tribos trabalhem na fazenda. Não, meu senhor, Zicara gritou em desespero. Você escolhe, Duncan disse friamente. Duncan caminhou pelo campo em direção à casa. Não era exatamente uma casa. Não era muito melhor do que um barraco nativo. Mas um dia seria, dizia a si mesmo. Assim que vendesse uma ou duas colheitas, construiria uma que pudesse chamar realmente de casa. Teria um bar, uma piscina e um jardim cheio de flores. E finalmente, depois de anos, sem um pouso certo, ele teria seu lar e amplos hectares de terra. E todos, não apenas uma tribo nojenta, o chamariam de senhor. Gavin Duncan, fazendeiro, disse a si mesmo, e gostou do som dessa palavra. Fazendeiro no planeta Lyard. Mas não se a Cita voltasse noite após noite e comesse as plantas de Vua. Ele olhou por cima do ombro e viu que Zicara estava correndo para a aldeia. Ele estava retransmitindo sua ordem. Duncan percebeu com satisfação. Saiu do campo e atravessou o quintal em direção à casa. Uma das camisas de Shotwell estava pendurada no varal, flamulando na brisa quente da manhã. Maldito seja, pensou Duncan. Tinha que ficar lidando com aqueles nativos estúpidos, sempre respondendo às suas perguntas tolas, sempre tendo que mantê-los sob controle. Embora, para ser franco, esse devesse ser o trabalho de Shotwell. Fora para cuidar disso que o pessoal da sociologia o enviara. Duncan aproximou-se da cabana, empurrou a porta e entrou. Shotwell, nu da cintura para cima, estava sentado no banco ao lado da tina que usavam para se lavar. O café da manhã estava sendo preparado no fogão, com o nativo idoso servindo de cozinheiro. Duncan atravessou a sala e tirou o pesado rifle do gancho, abriu a carenagem e depois fechou novamente. Shotwell pegou uma toalha. — O que está acontecendo? Ele perguntou. Uma cita entrou na plantação. Cita? Uma espécie de animal, disse Duncan. Ela comeu 10 fileiras de Vua. Grande? Pequeno? Como é o bicho? O nativo começou a colocar o café da manhã na mesa. Duncan caminhou até lá, colocou o rifle de um lado e sentou-se. Despejou nos copos um líquido salobro que estava em uma grande panela. Deus, ele pensou, o que eu daria por uma xícara de café? Shotwell puxou uma cadeira. Você não me respondeu. Como é uma cita? Não tenho ideia, disse Duncan. Não tem ideia? Mas você está indo atrás dela, o que parece. E como você vai caçar uma coisa que nem sabe o que é? Pelo rastro. A coisa que vou encontrar do outro lado da trilha, com certeza é a cita. Vamos descobrir como é assim que alcançarmos? Nós? Um nativo vai vir junto para seguir o rastro para mim. Alguns deles são melhores que um cachorro. Olha, Gavin, eu já coloquei você em um bocado de roubadas e você sempre foi parceiro. Se eu puder ser de alguma ajuda, gostaria de ir. 2 é melhor do que 3. E temos que pegar essa cita depressa, antes que a caçada acabe virando uma competição. Tudo bem, então. Me fale dessa cita. Duncan derramou um grude de mingau numa tigela e passou a panela a Shotwell. É alguma espécie de bicho especial. Os nativos morrem de medo dela. Já ouvi histórias sobre isso. Dizem ser impossível de matar e essas coisas. É sempre tratada com reverência. O nome pronunciado com temor. Há relatos de aparecimento em diferentes lugares amplamente dispersos. Ninguém nunca pegou uma? Não que eu já tenha ouvido falar. Duncan deu um tapinha no rifle. Deixa só eu pegar uma com isso aqui. Começou a comer, colocando o mingau na boca, mastigando o pão de milho velho que sobrara da noite anterior. Sorveu um pouco daquela bebida salobra e estremeceu. Algum dia, disse ele, vou juntar dinheiro suficiente para comprar meio quilo de café. Imagine só. O frete é taxado, disse Shotwell. Vou te mandar um bocado quando voltar. Não pelo preço que eles cobrariam para despachá-lo, disse Duncan. Não quero nem ouvir quanto custaria. Comeram em silêncio por um tempo. Finalmente Shotwell disse: Não estou chegando a lugar nenhum, Gavin. Os nativos estão dispostos a conversar, mas não adianta nada. Eu tentei te dizer isso. Você poderia ter economizado seu tempo. Shotwell balançou sua cabeça teimosamente. Tem que haver uma resposta, uma explicação lógica. Não se pode simplesmente descartar o fator sexual em uma sociedade.
Mas é exatamente o que temos aqui em Lyard. Por padrão, um animal assexuado, uma raça assexuada, um planeta inteiro de seres assexuados, é impossível de existir. Mas é isso que temos nesse lugar. Tem que haver alguma resposta para isso, e eu preciso encontrá-la. Poupe seu fôlego, Duncan protestou. Não adianta fazer discurso. Eu não vou ter tempo de ouvir sua palestra agora. Mas não é apenas a falta da sexualidade que me preocupa, disse Shotwell. Embora seja o fator central, existem situações subsidiárias decorrentes disso que são muito intrigantes. Não tenho dúvida, disse Duncan. Mas, por favor, sem sexo não há base para uma família, e sem família não há base para uma tribo. E ainda assim os nativos têm uma estrutura tribal elaborada, com tabus por meio de regulamentação. Em algum lugar deve existir algum fator unificador básico e subjacente, alguma lealdade comum, algum relacionamento estranho que evoque a fraternidade. Não é fraternidade, disse Duncan rindo, nem mesmo irmandade. Precisa escolher melhor o termo. A palavra que você quer é coisandade. A porta se abriu e um nativo entrou timidamente. Zicara disse que o senhor me quer, o nativo balbuciou. Eu sou Sipar. Posso rastrear qualquer coisa, menos gritadores, pernaltas, chifres longos e donovans. Esses são como tabus para mim. Fico feliz em ouvir isso, respondeu Duncan. Você não tem nenhum tabu em perseguir uma cita, então? Cita? Ganiu o nativo. Zicara não me falou de cita. Duncan não prestou atenção. Levantou-se da mesa e foi até o baú pesado encostado na parede. Vasculhou e saiu com seus binóculos, uma faca de caça e um tambor extra de munição. Vasculhou mais uma vez o armário da cozinha e encheu um pequeno saco de couro com um pó arenoso de uma lata que encontrou. Ração de milho, ele explicou a Shotwell. É uma ração de emergência inventada pelos índios norte-americanos primitivos. Milho tostado, bem moído. Não é exatamente um banquete, mas mantém o sujeito vivo. Você acha que vai demorar tanto assim? Talvez a noite toda? Não sei. Não vou parar até que eu consiga pegar o bicho. Não dá para ser de outra forma. Se esse animal continuar comendo minha plantação, isso pode acabar comigo em poucos dias. Boa caçada, disse Shortwell. Eu vou tomar conta do forte. Duncan disse a Sipar. Pare de choramingar e vamos. Pegou o rifle e colocou na dobra do seu braço. Abriu a porta com um chute e saiu. Sipar o seguiu humildemente. Capítulo 2. Duncan teve sua primeira chance no final da tarde daquele primeiro dia. No meio da manhã, 2 horas depois de terem deixado a fazenda, eles conseguiram espantar a cita de seu leito em uma ravina espessa, mas não houve chance para um tiro. Duncan não viu mais do que um enorme borrão preto desaparecer no mato. Ao longo da tarde calorenta, eles seguiram suas pegadas, Sipar rastreando e Duncan fechando a retaguarda, examinando cada pedaço de cobertura, o rifle quente pelo calor do sol sempre em punho. A certa altura, ficaram impedidos de continuar por uns 15 minutos, enquanto um enorme Donovan andava de um lado para o outro, gritando, reunindo coragem para atacar. Mas depois desse tempo se exibindo, o bicho decidiu se comportar e foi embora, em seu galope arrastado. Duncan observou, sentindo-se agradecido. Um Donovan podia levar um bocado de tiros e não ser derrubado. E apesar de toda sua falta de jeito, trotava bem rapidamente assim que se punha em movimento. Donovans havia matado muitos homens nos 20 anos, desde que os terráqueos chegaram a Lyard. Com a fera desaparecida, Duncan procurou por Sipar. Encontrou-o profundamente adormecido debaixo de um arbusto de hula. Ele chutou o nativo para acordá-lo, sem qualquer gentileza, e eles seguiram adiante. O mato fervilhava de outros animais, mas eles não tiveram problemas com eles. Sipar, apesar da relutância inicial, estava trabalhando bem no rastreamento. Um montinho de grama pisoteado, um galho torto para o lado, uma pedra deslocada, a mais leve marca de uma pegada, eram o suficiente para Sipar pegar o rumo certo. Era como um cão ágil e bem treinado.
A mata era seu recôndito especial. Ele estava em casa. Com o sol se pondo a oeste, eles escalaram uma colina longa e íngreme, e ao se aproximarem do topo, Duncan assoviou para Sipar. O nativo olhou para trás surpreso. Duncan fez movimentos para que parasse de se mover. O nativo se agachou e, ao passar por ele, Duncan viu que uma expressão de agonia contorcia seu rosto. Naquela expressão, ele pensou ter visto também um toque de súplica, ou mesmo um traço de ódio. Ele tem medo, assim como o resto dos nativos, Duncan concluiu. Mas o que Sipar pensava ou sentia não tinha importância. O que contava era a fera à frente. Duncan arrastou-se de bruços pelos últimos metros, empurrando a arma à frente, os binóculos batendo em suas costas. Insetos velozes e cruéis correram pela grama e se espalharam por suas mãos e braços. Um deles subiu em seu rosto e o picou. Duncan chegou ao topo da colina, ficou de lá, olhando para a extensão de terra além. Era mais do mesmo, mais terreno árduo e empoeirado, mais espinhos e ravinas emaranhadas, e aquele terrível nada. Ficou imóvel, atento a qualquer indício de movimento, qualquer sombreada irregular, uma simples irregularidade no terreno que pudesse ser a cita. Mas não havia nada. A terra estava quieta sob o sol poente. No horizonte, um rebanho de algum tipo de animal pastava, mas não havia mais nada. Então ele percebeu um movimento, apenas um leve movimento na colina à frente, mais ou menos na metade do caminho. Colocou o rifle cuidadosamente no chão e pinçou os binóculos. Ergueu-os até os olhos e moveu o foco lentamente, para a frente e para trás. O animal estava lá, onde ele tinha visto o movimento. O bicho estava descansando, olhando para o caminho que havia percorrido, esperando o primeiro sinal de seus perseguidores. Duncan tentou distinguir o tamanho e a forma, mas ela se misturava com o capim e o solo pardo, e ele não tinha certeza de como era exatamente. Baixou os binóculos e, agora que havia localizado a fera, podia distinguir seu contorno a olho nu. Sua mão se estendeu e deslizou o rifle para frente, encaixou a coronha no ombro e contorceu o corpo para um contato mais próximo com o solo. A mira centrou-se no contorno fraco da colina e então a besta se levantou. Não era tão grande quanto ele pensava que poderia ser, talvez um pouco maior do que um leão da terra, mas certamente não era um leão. Era uma coisa quadrada, preta e cheia de granulações sob o couro. Tinha uma aparência desajeitada, mas também havia força e ferocidade. Duncan ajustou o cano do rifle para que a mira ficasse centralizada no pescoço maciço da criatura. Respirou fundo, prendeu a respiração e começou a apertar o gatilho. O cabo bateu com força contra o seu ombro, a espingarda martelou em sua cabeça e a besta tombou. Não balançou e caiu, simplesmente encolheu e desapareceu, escondida no mato. Na mosca, Duncan assegurou a si mesmo. Acionou o mecanismo de carga da espingarda e o cartucho vazio voou para fora. A seguir, um novo projétil estalou ao deslizar para dentro da culatra. Duncan ficou deitado por um instante observando. Na colina onde a coisa havia caído, o capim se contorcia como se o vento estivesse soprando, só que não havia vento. Entretanto, apesar da agitação do mato, não havia sinal da cita. Ela não se movera para cima em nenhum momento. Ficou onde tinha caído. Duncan levantou-se, tirou o lenço e enxugou o rosto. Ouviu um baque surdo no ressalto atrás de si e virou a cabeça. Era o rastreador. Está tudo bem, Sipar, disse ele. Você pode parar de se preocupar. Eu a peguei. Podemos ir para casa agora. Fora uma perseguição longa e complicada, mais longa do que ele imaginara, mas tinha sido um sucesso e isso era o que importava. Por enquanto a colheita da avua estava segura. Duncan enfiou a bandana de volta no bolso, desceu a encosta e começou a subir a colina. Ele alcançou o local onde a cita havia caído. Havia 3 pequenas tiras de pele rasgada e mutilada e um pouco de carne caída no chão. Não havia mais nada. Ele se virou e ergueu o rifle. Cada nervo ficara extremamente alerta. Balançou a cabeça procurando o menor movimento, alguma forma ou cor que não tivesse o formato ou a cor de um arbusto, de vegetação ou do chão. Mas não havia nada.
O calor zumbia no silêncio da tarde. Não havia sequer um sopro leve de ar em movimento, mas havia perigo, uma sensação de perigo, como dentes serrilhados raspando bem atrás do seu pescoço. Sipar, ele chamou em um sussurro tenso. Cuidado! O nativo permanecia imóvel, indiferente, os globos oculares revirando-se até restar apenas o branco, enquanto os músculos se destacavam ao longo da sua garganta como cordas de aço tensas. Duncan girou lentamente, o rifle quase estendido, os cotovelos um pouco dobrados, pronto para usar a arma em uma fração de segundo. Nada se mexia, não havia nada além do vazio, o vazio do sol e do céu derretendo, da grama e dos arbustos ralos, de uma terra marrom e amarela que se estendia até a eternidade. Pé ante pé, Duncan percorreu a encosta e finalmente voltou ao local onde o nativo agachava-se sobre os calcanhares e gemia, balançando-se para frente e para trás, os braços apertados sobre o peito, como se tentasse embalar-se numa espécie de conforto ilusório. O terráqueo caminhou até o local onde a cita havia caído e recolheu, um a um, os pedaços de carne ensanguentada. Eles haviam sido arrancados por sua bala, estavam flácidos e sem forma. E era esquisito, ele achou. Em todos os seus anos de caça em muitos planetas, ele nunca tinha visto uma bala arrancar pedaços de carne daquela forma. Jogou esses pedaços ensanguentados de volta no capim e limpou a mão nas coxas. Levantou-se um pouco tenso. Não encontrou nenhuma gota de sangue espirrado na vegetação. E certamente um animal com um buraco daquele tamanho deixaria um rastro. E enquanto ainda estava lá na encosta, com as mãos ainda molhadas de sangue e respingando no tecido de suas calças, ele sentiu o primeiro toque frio do medo. Era como se o medo tivesse dedos e estivesse roçando levemente suas pontas em seu coração. Ele se virou e caminhou de volta até o nativo, estendeu a mão e o sacudiu. Recomponha-se. Ele ordenou. Ele esperava súplica, medo, terror, mas não havia nada. Sipar levantou-se rapidamente e ficou olhando para ele. Havia Duncan, achava, um brilho estranho em seu olho. Vamos embora, disse Duncan. Ainda temos um pouco de tempo. Comece a se mover e pegue a trilha. Eu cubro você. Ele olhou para o sol. Ainda faltava 1h30 para se pôr totalmente. Talvez até 2. Ainda havia tempo para caminharem antes do cair da noite. Meia milha além da colina, Sipar retomou o rastro e eles seguiram em frente, mas agora viajavam com mais cautela. Qualquer arbusto, qualquer rocha, qualquer moita de grama poderia servir para esconder o animal ferido. Duncan se viu no limite da tensão e se amaldiçoou ferozmente por se sentir assim. Já estivera em situações difíceis antes. Isso não era novidade para ele. Não havia razão para ficar tenso. Era uma caçada arriscada, com certeza, mas enfrentara outras assim, mantendo a calma, safando-se delas sempre. Certamente o que estava deixando nervoso eram aquelas histórias míticas que ouvira sobre a cita, o tipo de conversa supersticiosa que sempre se ouvia na borda de uma terra desconhecida. Ele agarrou o rifle com mais força e seguiu em frente. Nenhum animal, disse a si mesmo, é impossível de matar. Meia hora antes do pôr do sol, pararam ao largo de um poço salobro. A luz logo estaria ficando ruim para uma caçada. De manhã, eles retomariam o rastro e, a essa altura, a cita estaria em desvantagem ainda maior. Estava ferida, ficaria lenta e fraca, poderia até já estar morta. Duncan juntou a lenha e acendeu uma fogueira ao abrigo do matagal de espinheiros. Sipar vadiou com os cantis e os empurrou à profundidade de um braço abaixo da superfície para enchê-los. A essa profundidade, a água ainda estaria quente e com gosto ruim, mas razoavelmente livre de espuma. Um homem com sede não teria problema em bebê-la. O sol se pôs e a escuridão caiu rapidamente. Arrastaram mais lenha para fora do matagal e empilharam-na cuidadosamente à mão. Duncan enfiou a mão no bolso e tirou o saquinho de ração. Tome, disse ele a Sipar. Jantar. O nativo posicionou uma mão em concha e Duncan derramou um pequeno monte em sua palma. Obrigado, senhor, disse Sipar. Provedor de comida. Perguntou Duncan. Então entendeu o que o nativo queria dizer. Coma tudo, disse ele quase gentilmente. Não é muito,
mais da força. Vamos precisar de força amanhã. Provedor de comida, hein? Tentando bajulá-lo, talvez. Daqui a pouco Cipar começaria a ganir para que ele parasse de caçar e voltasse para a fazenda. Embora, pensando bem, ele realmente fosse um fornecedor de comida para aquele bando de estranhas criaturas assexuadas. O milho, graças a Deus, crescia bem no solo vermelho e teimoso de Liard, o bom e velho milho da América do Norte. Lá na terra, adubado com esterco de porcos, era transformado em pão de milho para o café da manhã. Aqui em Liard, era colhido e servia de alimentação básica para a gangue de vermes que eram os indolentes nativos. Eles ainda consideravam, com um perene ceticismo, admirado e os olhos arregalados, que era absurda aquela ideia de se cultivar plantas para comer, ao invés de simplesmente sair por aí para procurá-las. Milho da América do Norte, pensou Duncan, crescendo lado a lado com o Vua de Layard. E foi assim que fizeram. Uma planta de um planeta, outra de outro, uma terceira de outro ainda mais distante. E foram construindo aquela ampla confederação espacial, uma cultura verdadeiramente cósmica que, ao final, em mais ou menos 10.000 anos, evoluiria para uma sociedade mais sã, com uma compreensão mais evidente e ampla que a atual. Duncan despejou um monte de ração em sua própria mão e guardou de volta a bolsa. Cipar. Sim, senhor. Você não estava com medo hoje mais cedo, quando o Donovan ameaçou nos atacar? Não, senhor. O Donovan não me machucaria. Entendo. Você disse que o Donovan era uma espécie de tabu para você. Será que você também é um tipo de tabu para os Donovan? Sim, senhor. O Donovan e eu crescemos juntos. Faz sentido, disse Duncan. Colocou na boca uma pitada de milho torrado em pó e tomou um gole de água salobra. Mastigou pensativamente a pasta em que a comida se transformou. Poderia seguir adiante, sabia, de perguntar por que, como e onde Cipar e Donovan cresceram juntos, mas não importava. Esse era exatamente o tipo de confusão em que Shotwell estava sempre se metendo. Metade do tempo, disse a si mesmo. Estou convencido de que esses pequenos nativos fedorentos não estão fazendo mais do que puxar nosso saco. Que bando de fantásticos imbecis eles eram! Nem homens, nem mulheres, apenas coisas, e embora nunca houvesse bebês, havia crianças. Nunca tinham menos de 8 ou 9 anos. Mas, se não havia bebês, de onde vinham as crianças de 8 e 9 anos? Suponho, disse ele, que essas outras coisas que são tabus para vocês, os pássaros e todos os bichos de que sempre falam, também cresceram com você? Isso mesmo, senhor. Sua infância deve ter sido uma festa, disse Duncan. Ele continuou mastigando, olhando para a escuridão além do círculo de luz do fogo. Tem uma coisa ali no espinheiro, senhor. Não ouvi nada. Barulho pequeno. Alguma coisa está acontecendo. Duncan ficou ouvindo atentamente. O que Cipar disse era verdade. Pequenas coisas corriam no mato. Muitas. Parece que são só ratos, disse ele. Terminou sua ração e tomou um gole extra de água, engasgando um pouco. Descanse, disse ele a Cipar. Te acordo mais tarde para trocarmos a vigília. Assim eu dou uma cochilada enquanto você toma conta. Senhor, disse Cipar, ficarei com você até o fim. Obrigado, disse Duncan um tanto surpreso. Isso é bastante nobre da sua parte. Ficarei até a morte, Cipar prometeu sinceramente. Não se esforce tanto, disse Duncan. Pegou o rifle e caminhou até o poço. A noite estava quieta e a terra continuava dando aquela sensação de vazio. Vazio, exceto pelo fogo, o poço e os pequenos animais semelhantes a ratos correndo pelo mato. E Cipar deitado perto do fogo, enrolado e já dormindo profundamente, nu, sem uma arma na mão, apenas um animal pelado, um humanoide simplório e ainda assim com um senso de propósito que às vezes era desconcertante. Assustado e tremendo de medo naquela manhã, por causa da simples menção à cita, mas destemido ao seguir o rastro do animal. Paralisado de medo na colina, onde eles haviam perdido a cita, mas agora,
pronto para servir até a morte. Duncan voltou para perto do fogo e cutucou Sipar com o dedo do pé. O nativo acordou imediatamente. Até a morte de quem? Perguntou Duncan. Você estava se referindo à morte de quem? Ora, da nossa, é claro, disse Sipar e voltou a dormir. Capítulo 3. Duncan não viu a flecha chegando. Ele ouviu o assobio sibilante e sentiu o vento no lado direito da sua garganta, e então a flecha se chocou contra uma árvore atrás dele. Saltou para o lado e mergulhou para se proteger atrás de um monte de pedras caídas. Quase instintivamente, seu polegar empurrou o controle de tiro do rifle para automático. Agachou-se atrás do amontoado de rochas e espiou pela borda. Não havia nada para ver. As árvores de rula refletiam o brilho do sol e os espinheiros acinzentados e sem vida continuavam estáticos. As únicas coisas que se moviam eram 3 pássaros ciscando inabalavelmente a uns 400 metros. Sipar! Ele sussurrou. Aqui, senhor. Fique abaixado. O atirador está por aí. Fosse o que fosse, ainda estava lá fora, esperando para disparar outra vez. Duncan estremeceu, lembrando-se da sensação da flecha passando por sua garganta. Era uma maneira horrível de um homem morrer, no meio de lugar nenhum, com uma flecha na garganta e um nativo desesperado de medo, correndo de volta para casa o mais rápido que podia. Mudou o controle do rifle de volta para tiro único, rastejou ao redor da pilha de pedras e correu para um bosque que ficava em um terreno mais elevado. Alcançou a colina e passou a procurar pelo local de onde a flecha devia ter vindo. Abriu o binóculo e examinou a área. Ainda não via nenhum sinal. O que quer que tenha disparado contra ele se conseguira fugir. Caminhou de volta para a árvore onde a flecha ainda se destacava, sua ponta cravada profundamente na casca. Agarrou a haste e soltou a flecha. Pode sair agora! Gritou para Sipar. Não há ninguém por perto. A flecha era incrivelmente grosseira. A haste sem penas parecia ter sido esculpida num comprimento mediano com uma pedra pontiaguda. A ponta era uma pederneira sem lascas, apanhada em algum afloramento ou leito seco de riacho, e estava desajeitadamente presa à haste com um resistente, mas flexível, filete de casca interna da árvore de rula. Consegue reconhecer isso? Ele perguntou a Sipar. O nativo pegou a flecha e a examinou. Não é minha tribo. Claro que não é da sua tribo. Não atirariam em nós. Alguma outra tribo, talvez? Flecha muito ruim. Eu percebi. Mas poderia nos matar do mesmo jeito. Não reconhece mesmo quem poderia ter feito? Nenhuma tribo fez esta flecha, declarou Sipar. Uma criança, talvez? O que uma criança faria aqui? Foi o que eu pensei também, disse Duncan. Duncan pegou a flecha de volta, segurou-a entre o polegar e o indicador e girou-a lentamente com um pensamento aterrorizante, mordiscando seu cérebro. Não poderia ser. Seria fantástico demais. Ele se perguntou se o sol estava finalmente fazendo-o delirar por ter pensado numa coisa assim. Agachou-se e cavou no chão com a ponta de flecha improvisada. Sipar, o que você realmente sabe sobre a Sita? Nada, senhor, só que tenho muito medo dela. Não estamos evoluindo na nossa busca? Se houver algo que você saiba, algo que possa nos ajudar. Era o mais perto que ele poderia chegar de pedir ajuda. Na verdade, fora mais longe do que pretendia. Ele não devia ter perguntado nada. Pensou com raiva. Não sei, disse o nativo. Duncan jogou a flecha para o lado e se levantou. Embalou o rifle em seu braço. Vamos. Ele observou Sipar trotar à frente. Pequeno, fedorento e astuto, Duncan pensou. Ele sabe mais do que está dizendo. Trabalharam no rastro até a tarde. Estava, se aqui isso era possível, mais quente e seco que no dia anterior. Havia uma sensação de tensão no ar. Não, isso era bobagem. Duncan se forçou a pensar. Mesmo que a tensão estivesse lá, tinha que agir como se não. Não iria se deixar abalar pelos rumores do vazio e vastidão ao redor. Só poderia culpar a si mesmo por tudo o que havia acontecido. Rastrear estava mais difícil agora. No dia anterior, a Sita havia apenas corrido em linha reta para se manter à frente deles,
para ficar fora do seu alcance. Agora estava ficando complicado. A criatura parecia retroceder com frequência, tentando despistá-los. 2 vezes à tarde a trilha desapareceu completamente, e só depois de uma longa busca foi que Sipar a encontrou novamente, em uma das vezes a mais de 1 quilômetro de distância de onde havia desaparecido. Esse desaparecimento incomodou Duncan mais do que ele admitiria. Trilhas não desapareciam simplesmente, nem quando o terreno parecia intocado ou o clima sem variação. Alguma coisa estava acontecendo, algo que talvez Sipar sabia muito mais do que estava disposto a contar. Observou o nativo de perto e não percebeu nada suspeito. Continuou em sua busca. Era, para todos os efeitos, seu bom e fiel cão perdigueiro. No final da tarde, a planície em que viajavam de repente desapareceu. Perceberam-se parados à borda de uma grande escarpa, olhando ao longe uma gigantesca e densa floresta cortada por um rio sinuoso. Foi como caminhar por um corredor conhecido e entrar, de repente, em um belo quarto que não acreditavam existir antes. Esta era uma terra nova, nunca antes vista por qualquer terráqueo. Ninguém jamais havia mencionado que em algum lugar a oeste havia uma floresta além do mato baixo e seco a que estavam acostumados. É claro que quem viesse do espaço teria visto a área, mas perceberia apenas uma mancha de cor diferente num enorme planeta. Olhando do alto, aquele lugar não faria diferença, mas para quem vivesse ali em Liard, para o fazendeiro e o comerciante, o garimpeiro e o caçador, aquilo era algo totalmente diferente. E eu, pensou Duncan com uma sensação de triunfo, sou o homem que encontrou? Senhor, o que foi agora? Lá longe, Scum. Eu não. Lá longe, senhor, depois do rio. Duncan viu então uma névoa numa fenda azulada, uma nuvem de cobre movendo-se muito rapidamente, e enquanto eles observavam, ouviram também o lamento distante da tempestade. Era mais um arrepio no ar, em vez de um som. Duncan assistiu fascinado enquanto a coisa se movia ao longo do rio. Viu a fúria fervente que ela produzia na floresta. Em certo momento alcançou e cruzou o rio, que por um instante pareceu encontrar seu fim, quando um lençol de água prateada espirrou em direção ao céu. Então a tempestade desapareceu tão rápido quanto tinha surgido, deixando um talho na floresta, no local por onde os ventos violentos haviam viajado. Lá na fazenda, Zícara havia contado a eles sobre o Scum. Para eles, era como os rigores de uma estação inteira concentrada em poucos metros de solo. Diziam que um homem pego em uma delas não teria a menor chance. Duncan soltou a respiração lentamente. Mal, disse Sipar. Sim, parece bem ruim. Aparece rápido, nenhum aviso. E o rastro? Perguntou Duncan. Será que a Cita... Sipar acenou com a cabeça para o declive. Vamos conseguir chegar antes do anoitecer? Acho que sim, respondeu Sipar. Foi mais difícil do que eles pensaram. Passaram 2 vezes por trilhas cegas que se estreitavam, com faces rochosas íngremes que se abriam em penhascos de centenas de pés, e foram forçados a escalar novamente e encontrar outro caminho. Chegaram ao fundo da escarpa quando o breve crepúsculo se aproximou, e eles correram para juntar lenha. Não havia água, mas ainda havia um pouco em seus cantis, e eles se viraram com isso. Após a escassa refeição de ração, Sipar se enrolou como uma bola e foi dormir imediatamente. Duncan estava sentado com as costas apoiadas em uma pedra que um dia, havia muito tempo, despencara da encosta acima deles. Ela agora estava meio enterrada no solo. Ao longo do tempo, a terra continuara a se acumular. 2 dias se passaram, disse a si mesmo. Afinal, começou a achar que havia mesmo alguma verdade nas histórias sussurradas que circulavam nos assentamentos, que ninguém deveria perder seu tempo rastreando uma cita, já que uma cita era impossível de ser caçada e morta. Bobagem, pensou, e no entanto a caça se tornara mais difícil, a trilha se tornara mais difícil. A cita, uma presa muito mais astuta e esquiva, durante o dia anterior havia fugido deles, agora estava perto de se livrar de seus perseguidores. Mas se fizera isso no segundo dia, por que não havia tentado despistá-los no primeiro? E quanto ao terceiro dia, amanhã? Balançou sua cabeça.
Parecia incrível que o animal se tornasse mais inteligente à medida que o caçador avançava, mas era exatamente isso que parecia ter acontecido. Ela deve estar mais assustada. Só que a Sita não agia como uma fera assustada. Estava agindo como um animal cuja sabedoria e determinação cresciam, evoluíam. Isso era assustador, de certa forma. Ao longe, vindo do oeste, da direção da floresta e do rio, flutuavam risadas e uivos de um bando de gritadores. Duncan apoiou seu rifle contra a pedra e se levantou para colocar mais lenha no fogo. Olhou para a escuridão, daquele lado, ouvindo o barulho, fez uma careta e passou a mão distraidamente pelo cabelo. Depositou um pouco de silenciosa esperança na possibilidade dos gritadores manterem distância. Era um risco que preferia não ter que correr. Atrás dele, uma pedra desceu a encosta. Parou com um baque perto do fogo. Duncan se virou. Que coisa mais tola de se fazer, pensou. Acampar tão perto da encosta. Se algo grande começasse a se mover, eles estariam em maus lençóis. Ele se levantou e ficou ouvindo. A noite estava quieta. Até os gritadores se calaram por enquanto. Apenas uma pedra rolando de um penhasco, e agora ele estava com os nervos tiritando. Precisava se controlar. Voltou até a pedra onde estivera encostado e, ao se abaixar para pegar o rifle, ouviu um leve começo de explosão. Endireitou-se rapidamente para encarar a escarpa que encobria o céu estrelado, e o estrondo aumentou. Com um salto ficou ao lado de Sipar, estendeu a mão e agarrou o nativo pelo braço, erguendo-o e segurando-o de pé. Os olhos de Sipar se abriram, piscando à luz do fogo. O estrondo havia se tornado um rugido e havia estrondos de batidas, como de rochas pesadas quicando. Abaixo do rugido ouviu o farfalhar sinistro e sedoso de solo e rocha deslizando. Sipar libertou seu braço do aperto de Duncan e mergulhou na escuridão. Duncan girou e o seguiu. Eles correram, tropeçando no escuro, e atrás deles o rugido de rocha deslizando e quicando tornou-se um trovão gutural que encheu a noite de ponta a ponta. Enquanto corria, Duncan podia sentir, com uma terrível antecipação, o sopro abominável dos destroços ventando em seu pescoço. Imaginou o impacto esmagador de uma pedra achatando-o, a inundação de terra caindo e envolvendo-o, agarrando-se às suas pernas. Uma ondulante nuvem de poeira os alcançou enquanto corriam, engasgando e tropeçando. À esquerda deles, um grande pedaço de rocha explodiu contra o chão, esparramando-se quase que de forma relutante. Então o trovão parou e deu lugar a pequenos deslizamentos, escombros menores escorrendo pela encosta. Duncan parou de correr e se virou lentamente. A fogueira havia desaparecido, enterrada, sem dúvida, sob toneladas de escombros. As estrelas haviam empalidecido por causa da grande nuvem de poeira que ainda se elevava no céu. Ele ouviu Sipar se movendo perto dele e estendeu a mão, procurando pelo rastreador, sem saber exatamente onde estava. Encontrou o nativo, agarrou pelo ombro e puxou-o para junto de si. Sipar estava tremendo. Está tudo bem, disse Duncan. E estava mesmo tudo bem. Buscou tranquilizar-se. Ainda tinha o rifle. O tambor extra de munição e a faca estavam em seu cinto. O saco de ração em seu bolso. Os cantis eram tudo o que haviam perdido. Os cantis e o fogo. Vamos precisar nos esconder em algum lugar durante a noite, disse Duncan. Há gritadores à solta. Não gostou do que estava pensando, nem da ponta de medo que estava começando a espetar seu âmago. Tentou dissipá-lo, enrijecendo os ombros, os músculos, mas aplacar aquele temor parecia estar fora de alcance. Sipar puxou seu cotovelo. Moitas de espinhos, senhor. Lá, podemos rastejar para baixo delas. Estaremos a salvo dos gritadores. Foi torturante, mas eles conseguiram. Gritadores e vocês são um tabu, disse Duncan, lembrando-se de repente da relação estranha que os nativos e alguns animais do planeta tinham entre si, onde um jamais feria o outro. Como é que vocês têm medo deles? Temo por você, senhor, principalmente. Com medo por mim mesmo, só um pouco. Gritadores poderiam esquecer do que somos. Eles podem não me reconhecer até que seja tarde demais. Mais seguro aqui. Concordo com você, disse Duncan. Os gritadores realmente vieram. Espalharam-se por todo o matagal. As feras farejaram e se arranharam nos espinhos para alcançá-los, mas finalmente foram embora. Quando amanheceu,
Duncan e Sipar escalaram a escarpa, subindo pelas rochas e pelas toneladas de escombros que cobriam seu acampamento. Seguiram o corte do deslizamento e finalmente chegaram ao ponto onde ele havia começado. Uma vez lá, encontraram uma depressão em que uma enorme laje rochosa estivera apoiada antes. O solo que servira de suporte a ela havia sido cavado para que pudesse ser deslocada, com um empurrão, pela borda da encosta acima da fogueira, e por toda parte estavam as pegadas profundas da cita. Capítulo 4. Agora era mais do que apenas uma caçada. Era como ter uma faca na garganta, matar ou ser morto. Se antes havia a chance de desistirem, essa não existia mais. Não era mais por esporte que estavam ali. Não havia misericórdia. E é assim que eu gosto, Duncan disse a si mesmo. Esfregou a mão no cano do rifle e viu os reflexos metálicos brilharem ao sol do meio-dia. Mais um tiro, ele rezou. Só me dê mais uma chance. Desta vez não vou errar. Desta vez vou conseguir mais que 3 pedaços de carne e pele zombando de mim. Ele apertou os olhos contra o mormaço que subia do rio, observando Sipar agachado à beira da água. O nativo levantou-se e trotou de volta para ele. Ela cruzou para o outro lado do rio, disse o nativo. Ela saiu bem longe e deve ter nadado um pouco por causa disso. Tem certeza? Pode ter saído nesta margem, mais para frente, para nos fazer pensar que cruzou. Duncan olhou para o verde e púrpura das árvores do outro lado do rio. Dentro daquela floresta, eles enfrentariam o inferno. Podemos olhar. Bom, você segue rio abaixo. Eu vou subir. Uma hora depois, eles estavam de volta. Não encontraram rastros. Não restava muita dúvida de que a cita realmente havia cruzado o rio. Eles ficaram então lado a lado, olhando para a floresta. Senhor, chegamos longe. Você é corajoso para caçar a cita. Você não tem medo da morte. O medo da morte, disse Duncan, é totalmente infantil, mas isso não vem ao caso. Não pretendo morrer. Eles entraram no riacho. O fundo foi desaparecendo gradualmente e eles tiveram que nadar pouco mais do que 100 metros. Alcançaram a margem da floresta e se deitaram para descansar. Duncan olhou para o caminho que eles tinham percorrido. A leste, a escarpa era uma mancha azul escura contra um céu polido, azul claro. Há 2 dias haviam deixado a fazenda e o campo de Vua, mas agora parecia que estavam muito além disso. Perderam-se no tempo e na distância. Eram como se pertencessem a outra existência e outro mundo. Tinha a impressão de que toda a sua vida havia se desvanecido e se tornado irrelevante, esquecida, como se este momento fosse o único que importasse de fato, como se todos os minutos e horas, todas as respirações e batimentos cardíacos, vigília e sono, tivessem sido apontados para esta hora, neste riacho, com o rifle moldado à sua mão e a fria e calculada sede de sangue de um assassino cavalgando em seus pensamentos. Sipar finalmente se levantou e começou a se mover ao longo da margem do riacho. Duncan sentou-se e observou. Está morrendo de medo, ele pensou, e mesmo assim ficou comigo. Na fogueira, naquela primeira noite, ele havia dito que permaneceria até a morte, e aparentemente quis dizer exatamente o que disse. É difícil entender esses matutos, difícil saber esse tipo de linha de pensamento, que estado emocional, que tipo de ética ou crença, fé, formam esses nativos, compõem seu modo de vida. Teria sido tão fácil para Sipar ter perdido a trilha e jurar que não poderia encontrá-la. Mesmo no início poderia ter se recusado a ir. No entanto, temendo, ele viera. Relutante, havia se arrastado, sem qualquer necessidade de fidelidade, lealdade. Tinha sido leal e fiel. Mas leal a quê? Duncan se perguntou. A ele, um forasteiro e intruso? Leal a si mesmo? Ou talvez, embora isso parecesse impossível, fiel a Cita? O que Sipar pensa de mim? Ele se perguntou, e imediatamente a seguir. O que eu acho de Sipar? Existe algum ponto em comum entre nós dois?
Ou estamos apenas de nossas formas humanoides, condenados para sempre a ser estranhos e separados? Nele segurou o rifle sobre os joelhos e o tocou, polindo-o, acariciando-o, tornando-o ainda mais parte dele, um instrumento de sua letalidade, uma expressão de sua determinação em caçar e matar a Sita. Só mais uma chance. Ele implorou, apenas um segundo ou até menos, para identificar a melhor oportunidade, o melhor ângulo. Isso é tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso, tudo o que eu vou pedir. Então ele poderia voltar aos dias que havia deixado para trás, voltar para a fazenda e para o campo, de volta àquela outra vida que, em tão pouco tempo, tornara-se nebulosa e distante, como se tivesse se divorciado dela misteriosamente. Com o tempo, sem dúvida, tornaria essa vida perdida real e significativa outra vez. Sipar voltou. Encontrei o rastro. Duncan levantou-se. Ótimo. Eles deixaram o rio e mergulharam na floresta. Lá dentro, o calor se tornou mais impiedoso do que nunca, úmido e sufocante. Parecia um cobertor encharcado e enrolado em volta do corpo. A trilha era plana e clara. A Sita, agora, ao que parecia, pretendia acumular vantagens sem recorrer a táticas evasivas. Talvez tivesse pensado que seus perseguidores perderiam algum tempo no rio. Tentaria estender ainda mais a distância entre eles. Talvez precisasse desse tempo extra, Duncan especulou, para preparar outro truque sujo. Sipar parou e esperou que Duncan o alcançasse. Sua faca, senhor. Duncan hesitou. Para quê? Tenho um espinho no meu pé, disse o nativo. Preciso tirar. Duncan puxou a faca do cinto e atirou-a. Sipar a pegou habilmente. Olhando diretamente para Duncan, com um leve sorriso nos lábios, o nativo cortou a própria garganta. Capítulo 5. Duncan sabia que devia voltar. Sem o batedor, ele não teria chance. Elas agora estavam com a Sita, se é que de fato não estavam desde o início. Impossível de ser morta. Por quê? Porque havia evoluído em inteligência para se adaptar às ameaças? Impossível de matar, porque, ameaçada, era evoluído o suficiente para construir um arco e flecha, por grosseiro que fosse? Impossível de matar porque tinha até mesmo um senso de tática suficiente para provocar um desabamento sobre seu inimigo, quando ele provavelmente dormia à noite? Impossível de ser morta porque um rastreador nativo se mataria alegremente para proteger a Sita? Uma espécie de besta acuada, talvez? Algo capaz de desenvolver inteligência e habilidades para enfrentar cada nova situação e depois voltar ao nível de não inteligência? Essa, pensou Duncan, seria uma maneira sensata de qualquer coisa viver. Acabaria com a inconveniência, a irritabilidade e o descontentamento da inteligência, quando a inteligência era desnecessária. Mas a inteligência e as habilidades que acompanhavam estariam lá, guardadas com segurança onde alguém pudesse alcançá-las e pegá-las, como um colar ou uma arma, algo para ser usado ou guardado conforme o caso. Duncan curvou-se para a frente e, com um pedaço de madeira, acendeu o fogo. As chamas arderam novamente e enviaram faíscas que flutuaram para a escuridão sussurrante das árvores. A noite havia esfriado um pouco, mas a umidade ainda persistia e ele se sentia desconfortável, um pouco assustado também. Duncan ergueu a cabeça e olhou para a escuridão salpicada pelo fogo. Não havia estrelas porque a densa folhagem as bloqueava. Ele sentia a falta das estrelas. Ele se sentiria melhor se conseguisse vê-las lá no alto. Quando amanhecesse, teria que voltar. Teria que desistir da caçada. Ela agora se tornaria impossível e até um pouco tola. Mas ele sabia que não faria isso. Em algum ponto, ao longo da trilha de 3 dias, ele se comprometera com um propósito, com aquele desafio, e sabia que quando amanhecesse, continuaria. Não era ódio que o impulsionava, nem vingança, nem mesmo o desejo por um troféu. Aquele desejo do caçador incitado a matar algo estranho, um animal mais difícil de se matar, ou maior do que qualquer outro que um homem já tivesse matado antes. Era algo mais do que isso. Era a estranha confusão que o significado da Sita parecia sugerir a ele. Ele estendeu a mão, pegou o rifle e colocou-o no colo,
O cano brilhava fracamente à luz bruxuleante da fogueira. Duncan esfregou os dedos carinhosamente ao longo da coronha, como se estivesse acariciando a garganta de uma mulher. Senhor, disse uma voz. Aquilo não o assustou, uma vez que a palavra fora dita suavemente. Por um momento ele esqueceu que Cíparo estava morto, morto com um meio sorriso estampado em seu rosto e com a garganta aberta. Senhor? Duncan enrijeceu. Cíparo estava morto e não havia mais ninguém. E ainda assim alguém havia falado com ele, e só poderia haver uma coisa em todo este deserto que pudesse falar com ele. Sim, respondeu ele. Ele não se mexeu, ficou sentado ali, com o rifle no colo. Você sabe quem eu sou? Suponho que você seja a Sita. Você foi bem até aqui, disse a Sita. Fez uma caçada esplêndida. Não há desonra se você decidir desistir. Por que você não volta? Eu prometo que não farei nenhum mal a você. Estava ali em algum lugar na frente dele, em algum lugar no mato além do fogo, quase do outro lado da chama. Duncan percebia isso. Se pudesse mantê-la falando, talvez até atraí-la. Por que eu deveria? Ele perguntou. A caçada nunca termina até que se consiga o que se procura. Eu posso matar você, a Sita disse a ele. Mas eu não quero matar. Dói matar. Isso mesmo, disse Duncan. Você é muito esperta. Ele tinha percebido agora, sabia exatamente onde ela estava. Podia até se permitir um pouco de zombaria com aquela coisa. Seu polegar deslizou pelo metal e colocou o controle de disparo no automático. Flexionou as pernas para poder se levantar e atirar em um único movimento. Por que você me caçou? A Sita perguntou. Você é um estranho no meu mundo e não tinha o direito de me caçar. Não que eu me importe, claro. Na verdade, achei estimulante. Devemos fazê-lo novamente. Quando estiver pronta para ser caçada, irei até você e me apresentarei. Então poderemos passar 1 ou 2 dias nesse jogo. Claro que poderemos, disse Duncan levantando-se. Então, ao flexionar as pernas, puxou o gatilho e a arma disparou com uma fúria insana. O cano transformado numa língua de ódio, uma saraivada mortal sibilando cruelmente na vegetação. Sempre que você quiser, gritou Duncan alegremente, eu vou caçar você. É só você dizer e eu vou estar no seu encalço. Posso até matar você. Gosta disso, bicho idiota? Segurou o gatilho com força e manteve-se agachado para que as balas não voassem alto, mas cortassem por uma faixa logo acima do solo. Moveu o cano para frente e para trás, para cobrir o máximo de terreno extra, para compensar qualquer erro de cálculo que pudesse ter cometido. A munição acabou e a arma estalou vazia em sua tagarelice cruel. Parou. A fumaça da pólvora flutuava suavemente à luz da fogueira, e o cheiro dela era um perfume para as narinas de Duncan. Ali em frente, na vegetação, muitos pezinhos corriam, como se 1000 ratos assustados fugissem de uma catástrofe. Duncan desenganchou o pente extra de onde estava pendurado em seu cinto e substituiu o vazio. Então ele pegou um pedaço de madeira que queimava no fogo e agitou-o freneticamente, até que explodisse em chamas e se tornasse uma tocha. Com o rifle em uma das mãos e a tocha na outra, ele mergulhou na vegetação rasteira. Coisinhas chiureantes fugiram para escapar dele. Ele não encontrou a Sita. Encontrou arbustos fustigados e solo remexido pelos projéteis de chumbo. Achou também 5 pedaços de carne e couro e os trouxe de volta ao fogo. Agora o medo o espreitava, mantendo-se ao alcance de um ataque, saindo das sombras e se agachando com ele ao lado da fogueira. Duncan deixou o rifle ao alcance da mão e arrumou os 5 pedaços ensanguentados no chão, perto do fogo. Tentou, com dedos trêmulos, restaurá-los à forma que tinham antes dos tiros os atingirem. Essa era uma boa piada, pensou ele com ironia sombria, porque não tinham forma. Eram parte da Sita, e ele atirara no animal, varrendo cada centímetro, não com um único tiro. Arrancara 1 quilo de carne da criatura na primeira vez, agora conseguira outro tanto ou mais. Talvez tivesse acertado o suficiente daqueles tiros para derrubá-la, talvez matá-la, embora não tivesse certeza. Ele estava com medo. Admitiu que sim e se encolheu, observando os dedos tremerem.
Manteve os maxilares cerrados para impedir o bater de dentes. O medo estava cada vez mais próximo de tomá-lo por completo. Sabia que esse sentimento havia se aproximado mais de seu âmago quando Sipar cortara a própria garganta. Por que, em nome de Deus, o maldito idiota fizera aquilo? Não fazia nenhum sentido. Perguntara-se sobre a lealdade de Sipar, e toda a questão agora estava absolutamente respondida, afinal. Por alguma razão obscura para os humanos, pelo menos, a lealdade de Sipar tinha sido para com a Sita. Mas então de que adiantava procurar por qualquer motivo nele? Nada do que havia acontecido fazia sentido. Não fazia sentido que uma fera que alguém estava perseguindo se levantasse e falasse com seu perseguidor, embora isso se encaixasse na teoria da fera, na coada que ele a criara em sua mente. A adaptação progressiva, disse a si mesmo. A fera acuada poderia levar essa necessidade e capacidade de adaptação longe o suficiente para que desenvolvesse a habilidade da comunicação. Mas o poder de adaptação da Sita não poderia ser finito? A Sita já teria ido tão longe quanto podia se forçar a ir? Talvez sim, ele pensou. Poderia valer a pena apostar. O suicídio de Sipar, apesar de toda sua casualidade, trazia conotações de um último grau de desespero. E a fala da Sita com Duncan, sua tentativa de negociar com ele, trazia sim uma nota de fraqueza. A flecha falhara, o deslizamento de rochas falhara, assim como a morte de Sipar. O que a Sita tentaria a seguir? Tinha alguma carta na manga para tentar mais um golpe? Amanhã ele descobriria. Amanhã ele continuaria. Não podia voltar agora. Estava profundamente envolvido. Sempre se perguntaria se voltasse agora, se mais 1 ou 2 horas não teriam sido suficientes para acabar com o jogo. Havia muitas perguntas, muito mistério. Agora havia muito mais em jogo do que 10 fileiras de vua. Outro dia de caçada poderia trazer algum sentido a tudo. Poderia ajudá-lo a banir o terrível algoz que chutara seus calcanhares. Poderia trazer alguma paz de espírito. Do jeito que o jogo estava agora, nada daquilo fazia sentido. Enquanto pensava nisso, de repente, um dos pedaços de carne ensanguentada e pele mutilada mudou de forma. Deu um pequeno soco na coisa e uma cutucada com os dedos. A coisa assumiu uma forma. Sem fôlego, Duncan curvou-se sobre ela. Não conseguia acreditar, nem mesmo querendo acreditar, esperando freneticamente que seu pensamento estivesse completamente errado. Mas não havia nada de errado no raciocínio. A forma estava lá, não dava para negar. De alguma maneira o pedaço de carne havia se ajustado à sua forma natural e transformara-se num filhote de gritador. Bem, talvez não um filhote de fato, mas pelo menos um pequeno gritador. Duncan sentou-se sobre os calcanhares, estava suando, limpou as mãos ensanguentadas no chão, perguntou-se que outras formas se revelariam se colocasse, no lugar apropriado, os outros pedaços de carne mole que jaziam ao lado da fogueira. Ele tentou, mas nada aconteceu. Estavam muito esmagados e rasgados. Juntou os pedaços e jogou tudo no fogo. A seguir, pegou seu rifle e caminhou ao redor das chamas. Por fim, sentou-se com as costas contra uma árvore, embalando a arma sobre os joelhos. Aqueles pezinhos apressados. Ele se pegou conjecturando. Como a corrida de 10.000 ratos ocupados. Ele os ouvira 2 vezes, na primeira noite no matagal, perto do poço, e novamente naquela noite. E o que poderia ser a Sita? Certamente não o animal simplório, descomplicado, ou o simples saqueador que ele havia pensado para começar. Uma colmeia, um animal hospedeiro, uma coisa mascarada em muitas formas diferentes. Shotwell, treinado em tais deduções, poderia dar um palpite bastante preciso, mas Shotwell não estava ali. Estava na fazenda, provavelmente bastante preocupado com o fato de Duncan não ter retornado. Finalmente, a primeira luz da manhã começou a se filtrar pela floresta. Não era a luz clara e ofuscante da planície aberta, de vegetação rasteira, mas uma luz verde, suave, diluída e difusa, que combinava com a vegetação sufocante. Os ruídos noturnos diminuíram e os ruídos do dia começaram. O serrar de insetos invisíveis, os guinchos de pássaros escondidos e algo distante começaram a soar como um barril vazio caindo lentamente por uma escada. O pouco frescor que a noite trouxera dissipara-se rapidamente e o calor surgia, um calor sufocante e implacável que estremecia no ar.
Circulando o acampamento, Duncan descobriu o rastro de Sita a não mais de 100 metros da fogueira. A besta se movia depressa. As marcas de suas pegadas eram profundas e bastante espaçadas. Duncan as seguiu tão rapidamente quanto ousou. Era uma tentação segui-la correndo para acompanhar a velocidade do animal, uma vez que a trilha era plana e fresca, bastante convidativa. Mas isso seria errado. Duncan disse a si mesmo. Aquilo lhe parecia bem fácil, muito simples, quase como se o animal se esforçasse para que o humano não perdesse seu rastro. Parou por um momento e se agachou ao lado de uma árvore. Estudou as marcas no chão. Suas mãos estavam tensas ao redor da arma, seu corpo atento. Forçou-se a respirar lenta e profundamente. Tinha que se acalmar. Tinha que se equilibrar. Analisou os rastros à frente. 4 marcas de pegada agrupadas depois de um longo intervalo de salto. Depois mais 4 rastros agrupados, e entre os conjuntos de marcas, o solo da floresta estava intocado e liso. Suave demais, ele achou. Especialmente a terceira faixa de terra intocada, muito lisa e de alguma forma artificial, como se alguém a tivesse acariciado com mãos gentis para torná-la insuspeita. Duncan inspirou lentamente. Armadilha? Ou sua imaginação estava lhe pregando peças? Se fosse uma armadilha, teria caído nela, caso continuasse seguindo apressado. Mas agora havia algo mais, uma estranha inquietação, e ele se mexeu desconfortavelmente, procurando freneticamente por alguma pista do que poderia ser. Ele se levantou e distanciou-se da árvore com a arma em punho. Que lugar perfeito para armar uma armadilha? Pensou. A pessoa estaria olhando para as pegadas, nunca para o espaço entre elas, pois o espaço entre elas seria um terreno neutro, seguro para caminhar. Ah, a Sita é esperta, disse a si mesmo. Ah, inteligente. Sita é inteligente. E agora ele sabia qual era o outro problema, a grande inquietação. Era a sensação de estar sendo observado. Em algum lugar à frente a Sita estava agachada, observando e esperando, ansiosa ou exultante, talvez até com o riso espreitando em sua garganta. Ele caminhou lentamente para a frente até chegar ao terceiro conjunto de rastros. Confirmou que estava certo. A pequena área à frente era mais lisa do que deveria. Sita! Ele chamou. Sua voz soara muito mais alta do que ele pretendia. Ficou surpreso por isso e um pouco reticente. Então ele percebeu por que soara tão alto. Era o único som que havia. A floresta de repente ficara em silêncio. Os insetos e pássaros estavam quietos. E mesmo aquela sonoridade de barris rebombando como tambores ao longe havia silenciado. Até as folhas estavam silenciosas. Não havia nenhum farfalhar. Elas pendiam moles de seus caules. Sentiu um prenúncio de desgraça e a luz esverdeada do ambiente ao redor mudara para um tom avermelhado. Tudo estava parado, e a luz era a cor de cobre. Duncan se virou em pânico. Não havia lugar para se esconder. Antes que pudesse dar outro passo, o escum, a tempestade, surgiu violentamente e os ventos sopraram do nada. O ar estava entupido com folhas e detritos revoando. Árvores estalaram, bateram e se retorceram ao seu redor. O vento jogou Duncan de joelhos e, enquanto lutava para ficar de pé, lembrou-se em um flash ofuscante de recordação final de como o escum parecia, visto do alto da escarpa, a fúria fervente dos ventos e o tornado louco feito de névoa da cor de cobre, e de como as árvores tinham chicoteado e ricocheteado, tomando a forma do redemoinho. Tentou se aprumar e tropeçou, apoiando-se no chão na tentativa de se levantar novamente, enquanto dentro de seu cérebro uma voz insistente gritava para ele correr. Em algum lugar, contudo, outra voz gritou que ele se deitasse no chão, que cavasse o mais profundo que conseguisse. Algo o atingiu por trás e ele caiu, imobilizado, com o rifle preso embaixo do corpo. Bateu a cabeça no chão e o mundo girou doentiamente, cobrindo seu rosto com um punhado de lama e folhas esfarrapadas. Tentou engatinhar e não conseguiu, porque alguma coisa o agarrava pelo tornozelo, prendendo-o. Movendo as mãos freneticamente, Duncan tentou tirar a terra dos olhos, ao mesmo tempo que a cuspia da boca. O chão parecia girar e uma coisa escura e angulosa caía velozmente em sua direção. Estava vindo direto para ele. Era a Sita. Em um segundo o atingiria.
Levantou um braço sobre o rosto com o cotovelo torto para receber o impacto da criatura sendo arremessada pela ventania, mas a Sita nunca o atingiu. A menos de 1 metro de distância o terreno se abriu e ela desapareceu no buraco da armadilha. De repente o vento parou e as folhas mais uma vez ficaram imóveis. O calor retornou instantaneamente. Era o fim da tempestade. O Skun viera, atacara furiosamente e se fora. Minutos, pensou Duncan. Talvez não mais do que segundos. Mas naqueles segundos a floresta havia sido arrasada e as árvores despedaçadas. Ele se ergueu sobre um cotovelo e olhou para ver o que havia de errado com seu pé. Viu que uma árvore caíra e ele estava preso embaixo dela. Puxou algumas vezes para experimentar. Não conseguiu movê-lo. 2 galhos próximos, ramificando-se quase em ângulos retos a partir do buraco, haviam se cravado profundamente no solo. Seu pé estava preso pelo tornozelo na forquilha desses galhos enterrados. O pé não doía. Ainda não. Pelo menos não estava percebendo dor alguma. Tentou mexer os dedos e não sentiu nada. Enxugou o suor do rosto com a manga da camisa e lutou para conter o pânico que crescia em sua mente. Entrar em desespero era a pior coisa que um homem poderia fazer numa situação como aquela. Precisava analisar as possibilidades, descobrir a melhor abordagem para o problema e, então, tentar uma saída. A árvore parecia pesada, mas talvez ele pudesse empurrá-la. Claro que havia o risco de que, se a movesse, o tronco se assentasse mais pesadamente e isso acabasse por esmagar seu pé. No momento, os 2 galhos, cravados lado a lado no chão, ao redor do seu tornozelo, sustentavam a maior parte do peso da árvore. A melhor coisa a fazer, decidiu, era cavar o chão sob seu pé antes que pudesse puxá-lo. Duncan então se virou e começou a cavucar com os dedos de uma das mãos. Sob a fina camada de humus, ele atingiu uma superfície sólida. Seus dedos deslizaram ao longo dela. Com crescente alarme, ele explorou o solo. Arranhando o humus, não havia nada além de rocha. Uma enorme pedra enterrada há muito tempo. O topo descansando logo abaixo da primeira camada fina de solo. Seu pé estava preso sobre uma árvore pesada e uma pedra maciça, agarrado ali por galhos bifurcados, que forçaram seu caminho lascado para baixo, ao longo dos lados da rocha. Deitou-se, apoiado em um cotovelo desta vez. Era evidente que não podia fazer nada com relação à pedra. Se havia algum jeito de sair daquela armadilha, a solução estava na árvore. Para mover a árvore, ele precisaria de uma alavanca, e tinha uma alavanca boa e robusta em seu rifle. Seria uma pena, pensou ele com certa ironia, usar a arma para esse propósito, mas não tinha escolha. Trabalhou então por cerca de 1 hora, mas não adiantou nada. Mesmo com o rifle e com uma alavanca, ele não conseguiu mover a árvore. Deitou-se, derrotado, respirando com dificuldade e torcendo-se de suor. Fez uma careta para o céu. Tudo bem, Sita, ele pensou. Você venceu, afinal. Foi preciso um Skun para derrotá-lo. Com todos os seus truques, você não conseguiu me pegar até... Então ele se lembrou. Sentou-se de súbito. Sita! Ele chamou. A Sita havia caído no buraco de armadilha que se abrira no chão. O buraco estava a menos de 1 braço de distância, e alguns torrões das bordas ainda escorriam para dentro dele. Duncan esticou o corpo, deitando-se, e olhou para dentro da pequena cratera. Lá no fundo estava a Sita. Foi a primeira vez que deu uma boa olhada nela. A criatura era uma coisa montada de um jeito louco, parecia não ser nada funcional. Era mais um monte de vários pedaços estranhos estirados no chão do que um animal de fato. O buraco também era mais do que um buraco comum. Era um fosso muito habilmente construído. A boca tinha cerca de 1,5 metros de diâmetro e se alargava quase 2 vezes na parte inferior. Parecia ter o formato de uma garrafa, com uma saliência curvada na borda. Qualquer coisa que caísse ali não conseguiria sair sozinha. O que quer que caísse naquele poço era para ficar. Era aquilo que estava sob intervalo entre os 2 conjuntos de pegadas de Sita. Ela havia trabalhado a noite inteira, cavando, depois carregar a terra cavada para fora da cova e construir uma frágil cobertura de camuflagem. Ela também forjara o rastro que ele perseguira, fazendo com que ele ficasse claramente distinguível, fácil de se seguir. Por fim, depois de todo o trabalho duro,
A Cita se escondera para vigiar, para certificar-se de que o seu perseguidor humano cairia na armadilha. Ei, coisa! Chamou Duncan. Como você está? A Cita não respondeu. Isso aí está parecendo mais uma cova, disse Duncan. Você sempre se esconde nesse tipo de buraco? Mas a Cita não respondeu. Algo estranho estava acontecendo com a criatura. Ela estava se desfazendo. Duncan assistiu com um horror fascinado, enquanto a Cita se decompunha em 1000 pedaços. Esses pedaços escorriam do corpo da criatura e tentavam escalar pelas bordas do poço em que estavam, apenas para cair novamente em minúsculas partículas de terra. Mas em meio aos pedaços que escorriam, uma coisa permanecia intacta, algo frágil parecendo um esqueleto descamado, como o de um peru de ação de graças. Fosse isso, seria um extraordinário esqueleto de peru, pois pulsava vivamente e brilhava com uma luz violeta constante. Grunhidos e guinchos vibravam no buraco em que ela estava, também o suave tamborilar de minúsculos pés correndo. Quando os olhos de Duncan se acostumaram à escuridão, ele começou a distinguir as formas daquelas coisas se movendo ao redor da criatura. Havia pequenos gritadores e alguns filhotes de Donovans. Havia pelo menos 2 espécies de aves também. E uma outra coisa. Duncan levantou as mãos e esfregou os olhos. Depois as afastou rapidamente para ter certeza do que estava vendo. Os rostinhos dessas outras criaturas eram reais, olhando para cima como se implorassem a ele, com o brilho branco de seus dentes e o revirar de seus olhos. Eram as crianças dos nativos como Sipar. Elas faziam parte da Cita. Ele sentiu o horror revirando seu estômago e o gosto azedo e amargo da repulsa subindo por sua garganta, mas lutou contra isso, lembrando-se daquele dia na fazenda antes de começarem a caçada. Posso rastrear qualquer coisa, menos gritadores, pernaltas, chifres longos e Donovans. Sipar dissera solenemente. Esses são como tabus para mim. E Sipar também era uma espécie de tabu para aquelas criaturas, pois ele não temia os Donovans. Sipar estivera, no entanto, um pouco temeroso com os gritadores na calada da noite, porque o nativo havia mais ou menos dito a ele, os gritadores podiam esquecer. Esquecer o quê? Esquecer da mãe Cita? Esquecer da ninhada heterogênea em que passaram a infância? Pois essa era a única resposta para o que estava acontecendo no poço. Era a insuspeita resposta para o enigma contra o qual homens como Shotwell vinham batendo frustrantemente a cabeça há anos. Estranho, pensou. Tudo bem, pode ser estranho, mas se funciona, que diferença faz? Portanto, os habitantes do planeta não tinham sexo, porque não havia necessidade de sexo. O que havia de errado nisso? Poderia, de fato, Duncan admitia, evitar um bocado de problemas, sem disputas familiares, sem triângulos amorosos, sem brigas de casais. Embora pudesse ser desinteressante, parecia absolutamente pacífico. E como não havia sexo, a espécie Cita era a mãe planetária. Aliás, mais do que apenas uma mãe, a Cita na prática era mãe-pai, incubadora, berçário, professora e talvez muitas outras coisas, tudo em uma só. De muitas maneiras, ele achava, isso poderia fazer muito sentido. Naquele planeta, a seleção natural seria descartada e a ecologia poderia ser controlada em um grau bem considerável. A mutação poderia até ser uma questão de escolha deliberada e não de caso aleatório. Nessa condição, seria capaz de criar uma unidade planetária com uma potencialidade que nenhum outro mundo jamais havia alcançado. Tudo aqui era interligado, parte de um todo. Era um planeta onde a humanidade ou qualquer outro povo alienígena precisava aprender a pisar com mais suavidade, uma vez que não era nada inconcebível que em um embate ou choque de interesses, o intruso poderia se ver subitamente diante de um planeta inteiro, agindo de modo unificado e cooperativo, com todas as formas de vida fazendo causa comum contra o seu algoz. As coisinhas apressadas haviam desistido, voltaram para os seus lugares, agrupados em torno do violeta pulsante, que era esqueleto de peru de ação de graças. Cada um acabou se encaixando em seu devido lugar, até que a Cita tomou forma novamente, como se sangue, nervos e músculos tivessem voltado de breves férias para formar o animal inteiro outra vez.
Senhor, a Cita perguntou, o que fazemos agora? Você deveria saber, Duncan respondeu. Foi você quem cavou esse buraco? Não sabe como sair? Eu me divido, disse a Cita. Uma parte de mim cava o buraco e a outra parte fica na superfície. Ela me ajuda a sair quando o trabalho termina. Conveniente, resmungou Duncan. E era mesmo conveniente. Era assim que devia ter acontecido quando ele atirou nela. A Cita se dividira em todas as suas partes e seus componentes haviam fugido. Nesta tarde, ao lado do poço, ela o havia espionado, novamente com todas as partes unificadas, da segurança do matagal. Você está preso? E eu também, disse a Cita. Nós dois vamos morrer aqui. Parece um fim apropriado para a nossa relação. Você não concorda comigo? Vou te ajudar a sair, disse Duncan cansado. Não quero briga com crianças. Duncan alcançou o rifle e desenganchou a tipóia da coronha. Cuidadosamente baixou a arma pela tira, que ainda estava presa ao cano da arma, fazendo-a descer para o fundo do poço. A Cita empinou-se e agarrou a arma com as patas dianteiras. Calma agora, Duncan advertiu. Você é pesada. Não sei se consigo aguentar seu peso. Mas ele não precisava ter se preocupado. As partes menores estavam se desvencilhando do corpo e subindo pelo rifle até a tipóia. A seguir alcançaram os braços estendidos de Duncan e apressaram-se para cima, arranhando-o com suas pequenas garras. Os bichos menores davam gritinhos de contentamento, meio sarcásticos ou cômicos, enquanto subiam. Outros grunhiam, e havia também alguns pequenos nativos, sorridentes, não bebês, mas crianças, pequenas edições de humanoides adultos, e os estranhos Donovan, que se moviam alegremente. Eles subiram por seus braços e ombros e se amontoaram no chão, ao lado de Duncan, esperando pelos outros. Finalmente a Cita não chegava a estar descarnada até os ossos, como o esqueleto de Peru de Ação de Graças, mas estava muito menor do que em seu estado completo. Ela escalou desajeitadamente o rifle e a tipóia até estar em segurança. Duncan puxou o rifle para cima e se contorceu em uma posição sentada. A Cita, ele viu, estava se remontando. Ele assistiu fascinado enquanto as inquietas miniaturas de toda a vida do planeta enxameavam e fervilhavam como uma colmeia, cada uma se encaixando para formar a besta inteira. E agora a Cita estava completa. Mesmo assim era pequena, ainda pequena, não mais do que o tamanho de um leão. Mas é tão pequena. Zicara havia discutido com ele naquela manhã na fazenda. É tão jovem. Apenas uma ninhada jovem, não mais do que filhotes ainda em fase de amamentação. Se a amamentação fosse a palavra correta ou algum tipo de aproximação tosca para esse estágio. Ao longo dos meses e anos a Cita cresceria. Com ela cresceriam seus diversos filhotes, até se tornar uma coisa monstruosa. Permaneceu ali parada, olhando para Duncan e para a árvore. Agora, disse Duncan, se você levantar um pouco a árvore, acho que nós dois... A situação está muito ruim, disse a Cita e deu meia volta. Ele a observou ir embora. Ei! Ele gritou, mas a Cita não se deteve. Duncan agarrou o rifle e já estava com ele a meio caminho do ombro. Então se lembrou de como era absolutamente inútil atirar na Cita. Baixou a arma. Maldita! Ingrata! Traidora! Tinha começado a praguejar, mas parou. Não havia vantagem alguma em ficar tão furioso. Quando se está em apuros, o negócio é fazer o melhor que puder para escapar. Ele estivera preso à árvore tanto quanto a criatura no poço, e havia escolhido uma maneira de se salvarem, uma que lhe pareceu a melhor possível, sem entrar em pânico com as probabilidades adversas. Aninhou a espingarda no colo e começou a engatar a tipóia. Foi só nesse instante que percebeu que o cano estava cheio de pedra e terra. Sentiu um certo torpor cobrir seu ânimo, pensando no quanto estivera perto de atirar na Cita. Com o cano entupido daquele jeito, a arma poderia ter explodido em suas mãos. Ele havia usado o rifle como alavanca, o que não era o melhor uso para uma arma. Era o tipo de uso que poderia arruiná-la, aliás. Duncan procurou ao redor e encontrou um galho. Cutucou com ele o focinho entupido da arma, mas a terra estava bem agarrada. Fez pouco progresso nessa tentativa. Largou o galho e estava procurando outro mais forte, quando percebeu um movimento em um arbusto próximo.
Observou atentamente por um momento e não viu nada. Então retomou a busca por um galho mais forte. Encontrou. Começou a cutucar o cano outra vez e houve outro flash de movimento. Ele se virou. A menos de 6 metros de distância, um gritador sentava-se calmamente sobre as patas traseiras. Sua língua estava pendurada para fora e parecia ter um sorriso na cara. E apareceu outro, bem na beirada da moita, onde ele havia captado o primeiro movimento. Havia outros, ele entendeu. Podia ouvi-los movendo-se através do emaranhado de árvores caídas. Podia sentir o suave pisar de seus pés. Meus carrascos! Pensou. A Cita certamente não havia perdido tempo. Ele levantou o rifle e bateu com o cano na árvore caída sobre a passagem do poço, tentando desobstruí-lo. Foi inútil. A arma continuava entupida de terra. Mas não tinha escolha. Teria que atirar de qualquer maneira. Teria que aproveitar qualquer chance que pudesse. Moveu o controle da arma para o automático e inclinou o cano para cima. Havia 6 gritadores agora, sentados numa fileira irregular, sorrindo para ele, sem pressa. Os animais tinham ciência de que Duncan estava preso e não sentiam pressa. O humano ainda estaria lá quando decidissem atacar. Agora havia outros, estava cercado. Uma vez que atacassem, ele não teria chance. Mas vai sair caro para vocês. Ele grunhiu. Ficou surpreso com a calma que o atingia agora. Sentia-se tão sereno e objetivo quanto podia estar, mesmo agora que as coisas estavam ruins. Mas era assim que as coisas sempre haviam sido, percebeu? Ele havia pensado há poucos instantes em como seria se um homem de repente se visse cara a cara, numa luta contra um planeta tão cheio de vida, e elas fossem tão cooperativas e integradas entre si. Talvez sua condição, agora, fosse uma versão em miniatura daquele enfrentamento. A Cita, obviamente, passara a palavra adiante. O homem lá atrás precisa ser morto. Vão lá pegá-lo. Simples assim, pois uma Cita seria o poder aqui, uma força vital, o doador da vida, quem decidia a vida, o repositório de toda a vida animal em todo o planeta. Havia mais Citas por aí? Claro, provavelmente elas tinham regiões de origem, esferas de influência e responsabilidade mapeadas, e cada uma seria um poder supremo em seu próprio distrito. Monismo, ele pensou com um sorriso azedo. Monismo em sua forma mais absoluta. No entanto, disse a si mesmo, não era um sistema de todo ruim se você quisesse considerá-lo objetivamente. De qualquer forma, ele estava em uma posição muito ruim naquela cadeia para conseguir sequer tentar ser objetivo sobre aquele assunto. Os gritadores estavam se aproximando, avançando lentamente. Vou dizer qual é o limite para vocês, bichos. Duncan gritou. Só mais meio metro até aquela pedra ali. E aí é o fim. Acertaria todos os 6, sem dúvida, mas os tiros seriam um sinal para que todos os outros animais que estavam se esgueirando pelo mato começassem a avançar para ele. Se ele estivesse livre, se estivesse de pé, possivelmente poderia derrotá-los, mas preso como estava, não tinha chance. Tudo estaria acabado em menos de 1 minuto, assim que ele abrisse fogo. Não duraria mais que isso, achava. Os 6 se aproximaram e ele ergueu a arma, mas os gritadores de repente pararam e não se moveram mais. Suas orelhas se levantaram um pouco, como se estivessem captando algo que Duncan não podia, e os sorrisos desapareceram de seus rostos. Eles se contorceram inquietos e assumiram uma expressão de culpa. A seguir, como sombras se esvaindo, eles se foram. Desapareceram tão rapidamente que Duncan mal os viu partir. Duncan sentou-se em silêncio, ouvindo, mas não conseguia captar nenhum som. É uma trégua, ele pensou. Mas por quanto tempo? Algo os havia assustado, mas em algum momento eles poderiam voltar. Ele tinha que sair dali, e tinha que fazer isso rápido. Se pudesse encontrar uma alavanca mais longa, ele conseguiria mover a árvore. Havia um galho se inclinando no topo da árvore caída. Tinha quase 10 centímetros de diâmetro na ponta e aguentaria bem. Duncan tirou a faca do cinto e olhou para ela. Muito pequena, muito fina para serrar um galho de 10 centímetros, pensou. Mas era tudo o que tinha e quando o homem estava desesperado o suficiente, quando sua própria vida dependia disso, ele era capaz de qualquer coisa. Arrastou-se, deslizando em direção ao ponto onde o galho se projetava da árvore.
Sua perna imobilizada protestou com pontadas de dor, enquanto seu corpo a contorcia. Cerrou os dentes e se esforçou para chegar mais perto. A dor atingiu sua perna novamente e ele ainda estava a centímetros do galho. Tentou mais uma vez, depois desistiu. Ficou ofegante ali no chão. Restava apenas uma possibilidade. Ele teria que tentar abrir um entalhe no tronco da árvore, no ponto logo acima de onde estava sua perna. Não, isso seria quase impossível, porque estaria tentando cortar um nó da madeira torcida e retorcida na base da junção da raiz. Bem, ou era isso ou teria que cortar o pé, e essa opção era ainda mais impossível. Qualquer um desmaiaria antes de terminar o trabalho. Era inútil, ele sabia. Não conseguiria fazer nenhum dos dois. Não havia nada que pudesse fazer. Pela primeira vez, Duncan admitiu para si mesmo. Ficaria ali e morreria. Shotwell, lá na fazenda, levaria 1 ou 2 dias para começar a procurá-lo, mas nunca o encontraria. E de qualquer forma, ao cair da noite, se não antes, os gritadores estariam de volta. Ele riu roucamente, o som saindo pela garganta. Ria de si mesmo. A Sita tinha vencido a caçada com facilidade. Usou uma fraqueza humana para vencer, e depois usou essa mesma fraqueza para alcançar uma vingança cruelmente poética. Afinal, o que se poderia esperar? Não se poderia igualar a ética humana com a ética da Sita? Para um alienígena, a ética humana deveria parecer estranha e ilógica, infame e ingrata. Procurou um galho e começou a trabalhar novamente para limpar o cano do rifle. Um estrondo atrás dele o fez se virar. Era a Sita. Atrás dela espreitava um Donovan. Duncan jogou fora o galho e ergueu a arma. Não! Disse a Sita bruscamente. O Donovan moveu-se para a frente e Duncan sentiu a pele se arrepiar ao longo de suas costas. O animal era uma coisa assustadora. Nada conseguiria resistir a uma criatura assim. Até os gritadores recuavam e depois fugiam desesperados ao ouvir um Donovan a quilômetros de distância. O Donovan fora o animal que primeiro havia matado um ser humano, pelo menos que se tinha notícia. Esse primeiro acabou sendo apenas um de muitos. A lista de vítimas dos Donovans era longa e isso não era de se admirar. Duncan agora estava o mais perto que já havia estado de uma daquelas feras e sentiu o frio do medo rastejando sobre seu corpo. Parecia algo como se um tigre, um elefante e um urso pardo habituassem sob a mesma pele. Era a máquina de combate mais cruel que já havia sido descoberta. Duncan abaixou o rifle. Não fazia sentido atirar. Em 2 passos rápidos a besta estaria sobre ele. O Donovan quase pisou nele e Duncan se encolheu, afastando-se. Então a grande cabeça do animal baixou e bateu contra a árvore caída. A enorme árvore saltou 1 ou 2 metros. O Donovan simplesmente continuou a andar, como se nada tivesse acontecido. Seu corpanzil musculoso moveu-se na direção da floresta e o animal desapareceu de vista. Agora estamos quites, disse a Sita. Eu tive que ir buscar alguma ajuda. Não conseguiria sozinha. Duncan grunhiu, flexionou a perna que estivera presa e não sentiu o pé. Usando seu rifle como bengala, ele conseguiu se erguer. Tentou colocar o peso no pé machucado e gritou de dor. Usou o rifle como apoio novamente e girou para ficar de frente para a Sita. Obrigado, cara, disse ele. Eu não achei que você fosse me ajudar. Você vai parar de me caçar agora? Duncan balançou a cabeça. Não estou em condições de caçar. Estou indo para casa. Foi por causa da voa, não foi? Foi por isso que você veio atrás de mim? A voa é meu sustento, disse Duncan. Eu não posso deixar você comê-la. A Sita ficou em silêncio e Duncan a observou por um momento. Então ele girou, usando o rifle como muleta. Começou a se afastar mancando. A Sita trotou até alcançá-lo. Vamos fazer um trato, senhor. Eu não vou comer a sua voa e você não vai me caçar. Isso é justo o suficiente? Está ótimo para mim, disse Duncan. Vamos apertar as mãos. Ele estendeu a sua e a Sita levantou uma pata. Cumprimentaram-se um tanto desajeitadamente, mas muito solenemente. Agora, a Sita disse, eu te levarei para casa. Os gritadores apanhariam você antes que conseguisse sair da floresta.
Capítulo 6. Eles pararam em uma colina. Logo abaixo estava a fazenda com as ruas em fileiras retas e verdes na terra vermelha dos campos. Você pode seguir daqui, disse a Cita. Estou esgotada. É um esforço terrível continuar sendo inteligente. Quero voltar ao conforto da minha ignorância. Foi bom conhecer você, disse Duncan educadamente, e obrigado por me trazer até aqui. E então começou a descer a colina, apoiando-se pesadamente no rifle, transformado em muleta. Parou, franziu a testa preocupado e se voltou. Escute, ele disse. Você vai voltar a ser animal novamente, não é? Então você vai esquecer. Daí num dia desses, você vai acabar vendo todo o meu lindo campo de voa e... É uma questão muito simples de ser resolvida, disse a Cita. Se você me encontrar comendo as suas voas, comece a me caçar. Com você no meu encalço, rapidamente ficarei esperta novamente e lembrarei mais uma vez, e tudo ficará bem. Claro, concordou Duncan. Acho que vai funcionar. A Cita o observou descendo a colina. Admirável, ela pensou. Da próxima vez que tiver uma ninhada, acho que vou criar uma dúzia como ele. Virou-se e se dirigiu para as áreas de vegetação mais densa. Sentia a inteligência se esvaindo novamente. Sentia o antigo e indiferente conforto da ignorância voltando. Mas sentia-se também excitado de expectativa, uma espécie de fervor de felicidade que aquele pensamento trazia, ou de fazer uma grande surpresa para seu novo amigo. Ele talvez não se sinta exatamente feliz, mas certamente vai ficar surpreso quando eu os deixar cair em sua porta, pensou. Será que vai se sentir satisfeito?